Eu tive o direito de nascer, vocês tiveram direito. Então por que ele também não teria esse direito? Eu defendo que nós tratemos isso como tema de saúde pública. E as pessoas que defendem o aborto, né, que analisassem os fatos. Porque eu temo que vocês estejam sendo manipuladas. Deus pode dizer haja vida, mas ninguém. Média escolhem esse caminho, né? 9, 13 semanas, são caminhos... Que com 12 semanas não se trata de embrião, cientificamente é feto. E esse feto já tem cabeça, membros, troncos, órgãos, plenamente desenvolvido. E não é uma bola de sangue. Há 3 formas de matar uma criança. Primeira, depois que nasce. Segunda, antes de nascer na barriga de sua mãe, abortando. Terceira, antes de existir, não lhe permitindo a existência. Este último crime é tão horrível quanto os 2 primeiros. Uma criança devia existir conforme os desígnios de Deus. Não existe porque a mãe a repele. Não existe quem deve existir. Não é isso um verdadeiro assassinato? Quando morre uma dessas mães desnaturadas que durante a vida limitou o número de filhos que devia ter e rebelou-se contra a lei de Deus, que marcou este número no livro da vida, parece-me ouvir um com longínquo, gemido, choroso, soluçante: mamãe, mamãe. São os filhos não existentes que deviam ter existido no plano divino, que eram destinados a esta mãe desde toda a eternidade, mas que seu brutal egoísmo sem discussão havia varrido do caminho da existência. Parece-me vê-los anjinhos inocentes que nunca existiram, mas que deviam existir, chamando loucamente pela vida, como o olho anseia pela luz, como a sede soluça pela água, como a fome reclama o pão, como os lábios do afogado buscam o ar, como a matéria chama pela forma. Um casal católico, quando recebe o sacramento do matrimônio, se compromete perante Deus a receber os filhos que Ele mandar e educá-los na lei de Deus. O Salmo 126, no versículo 3, diz: vede, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa, o fruto das entranhas. Dom significa presente. Para cada casal, Deus tem um sonho quanto ao número de filhos. Cada criança leva consigo um querer divino e até mesmo um socorro divino para a humanidade. Jesus fala para nós que quem recebe em meu nome uma criança é a mim que recebe. No amor não há temor. Se o casal que por temor das trevas que rondam este mundo renuncia à gestação, pode encontrar na palavra de Deus a coragem para dizer sim à vida. Pois a palavra diz que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Cada criança que nasce, através do batismo, atualiza esta profecia no seio da família e no mundo. Quero te convidar a olhar para a história da igreja e contemplar, pela abertura da vida de casais católicos, os presentes que recebemos. Quando eu olho para uma Santa Bernadette de Lourdes, que nasceu num cárcere, uma família de extrema pobreza, e coloco diante dos casais católicos de hoje, vejo que não teríamos o milagre de Lourdes. Quantas curas, quantos milagres acontecem ainda hoje. Quando olhamos para Santa Teresinha do Menino Jesus, que nasceu de uma mãe enferma, que humanamente teria uma desculpa para espaçar ou não ter tido esta menina. Santo Inácio de Loyola é o 13º filho, o fundador da Companhia de Jesus, na qual nós como brasileiros temos uma dívida perpétua. Ao olhar para trás e ver estes homens que arriscaram a vida por amor a Cristo,
Olhamos para uma Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, na qual escreve o seu livro Diálogos, aonde o próprio Deus Pai dita este livro. Mas quando se deparamos com o número de filhos que seu pai e a sua mãe tiveram e comparamos com a nossa realidade, o que muita gente quer mesmo é um airfry na cozinha e um lugar na fila da creche de cachorro. Com certeza a igreja não teria essa doutora, vendo que ela é a 23ª de 25 filhos. Quando o homem diz aquilo que disse Eva para a proposta do demônio de se tornar como Deus, quando o homem assume na sua vida conjugal o se tornar como Deus e não permite que Deus reina, não permite que a vontade de Cristo aconteça na sua integridade dentro do seu matrimônio, as catástrofes e as tragédias humanas e espirituais elas tomam conta. Quando Santa Teresa de Calcutá foi perguntada, questionada a respeito do seu Deus, que ainda não tinha encontrado a cura para a AIDS, ela responde com a seguinte afirmativa: que a criança destinada para a cura da AIDS foi abortada pela sua mãe. E quantos papas, quantos santos, quantos doutores místicos do nosso tempo não vieram a existir por negligência e falta de fé do seu pai e de sua mãe, que se fecharam à vontade de Deus, que se colocaram acima. Você pode dizer: mas eu não sou irresponsável, o mundo está difícil. Mas olhe para a realidade desses antepassados, aonde muitos deles não tocaram nem rede de esgoto, água encanada, eletricidade, automóveis, uma cama para dormir. Eles sim teriam direitos de não se abrir à vida, mas a fé e o temor a Deus impulsionavam esses homens a fazer a vontade de Deus. A história da salvação nos ensina que a redução de um povo acontece como consequência da insubmissão à voz de Deus. Is population collapse, the super low growth rate. No idea how fast the population is going to collapse. Like one metric to track is the ratio of adult diapers to baby diapers. Mm-hmm. Like at what point does a country have more adult diapers than baby diapers? And like Japan went past that point over 10 years ago. É o ladrão, o diabo, aquele que vem para roubar, matar e destruir, que através da ditadura do relativismo vem roubando a identidade dos casais de serem abertos para a vida, a ponto de os conformarem com os casais pagãos e materialistas. Em nenhum tempo da história da humanidade as famílias se apresentaram tão reduzidas. Até a década de 1960, o que predominavam eram as famílias numerosas. Elas eram a regra e não a exceção. Atualmente as famílias numerosas são a exceção. Está quase se tornando uma extinção. Quem foi que nos autorizou para renunciar à transmissão da vida para aqueles que deveriam ser nossos descendentes? Alguns pais justificam que a opção por ter um número reduzido de filhos se baseia nas condições deste mundo, que segundo eles não é bom para a criança, por causa da violência, da maldade, da corrupção e outras coisas mais. Quem de nós, nascidos em sã consciência, cultiva o desejo de antecipar a saída deste mundo por achá-lo que não é bom para viver? Nós que entramos no mundo e na história, por que estamos fechando a porta para que surjam mais novas vidas em nossa família? Dom Alberto Taveira disse certa vez: fale quem quiser falar, mas sou a favor de famílias numerosas, pois é delas que brotam as vocações.
O Papa Francisco, em uma de suas catequeses, afirmou que uma sociedade que não ama estar cercado de filhos, que os considera como um peso, como um risco, é uma sociedade deprimida. Na Europa, são sociedades deprimidas porque não querem os filhos, não têm os filhos, o nível de nascimento não chega a 1%. Santa Faustina chega a dizer: ai das famílias que não têm em casa uma criança, ou um doente ou um idoso. Certamente as famílias que recebem os bebês que o Senhor confia são protegidas por graças especiais, pois a palavra diz que da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde os adversários e reduz ao silêncio os inimigos. Salmo 8, versículo 3. O primeiro grande inimigo que uma criança vence quando chega ao mundo é o desespero. A criança sempre traz com ela a esperança e a consolação de uma vida nova. Em torno do berço há muita atividade, isso durante o dia inteiro e às vezes se estendendo noite adentro. E é exatamente esta atividade em torno do bebê que salva os casais do desamor, da monotonia e da tristeza. A fertilidade é um dom, é o que ensina o Catecismo da Igreja Católica. 2366. Dom não se planeja, não se calcula. Nunca ouvimos falar que um profeta ou santo planejou quantos dons iriam receber. Dom simplesmente se acolhe. Quando um jovem se prepara para o sacerdócio, ele não tem ideia de quantos filhos espirituais Deus irá lhe confiar. Nenhum pároco chega e diz: eu só quero 5 paroquianos para conduzir. Vemos muitos homens e mulheres estando à frente de uma comunidade, à frente de uma empresa ou cidade, e não achamos que são irresponsáveis por assumirem autoridade diante de tantas vidas. Mas, quando um casal forma uma família numerosa, são vistos como irresponsáveis. Às vezes se confunde que para exercer uma paternidade responsável, necessariamente o casal terá que ter poucos filhos. Paternidade responsável não é o mesmo que paternidade reduzida. Já dizia Dom Rafael Lano Cifuentes. Um dia uma senhora de idade avançada foi até a Ars para buscar um consolo, um conselho de São João Maria Vianney. Quando São João Maria Vianney a escuta, a instrui dizendo: consola-te, minha filha, porque muitas mulheres vão para o inferno por não ter dado à luz os filhos a elas destinada. Vamos para as provas bíblicas. E se prestar atenção neste salmo, vai dizer no versículo 5: feliz o homem que assim encheu sua aljava, não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. Que causa é essa que este homem se torna feliz quando se abre a vida? É o juízo particular, que Hebreus 9:27 fala: fica determinado que o homem morra uma só vez e logo depois vem o juízo. Quando o acusador, Satanás, vier diante de ti no juízo particular e te acusar de não ter se aberto a vida, para aqueles que se abriram, a sua aljava vai estar cheia, então o inimigo vai ficar quieto, será confundido. Agora, meu irmão, cabe a você tomar a decisão. Se você vai estar protegido para o dia do juízo, se abrindo totalmente à vontade de Deus, ou se vai ser um covarde. Fica comigo que ainda tem mais passagens bíblicas aqui que vão te levar ao confronto com a verdade. Acompanhe comigo Gênesis 38, do versículo 8 a 11, como Onã, que se maculava e não queria dar fertilidade à sua esposa, é tratado.
Aqui nós refutamos todos aqueles que usam de uma maneira ilícita e antinatural para espaçar os seus filhos. Lembrando que o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2368, dá liberdade aos casais quando existe uma razão justa de espaçar um filho, uma gestação, mas jamais a tornar impossível, como mais para frente o Catecismo também vai tratar, no parágrafo 2370, dizendo que o método, ainda que seja um método natural, não pode tornar impossível a procriação, porque o instituto do matrimônio, ele é ordenado para a criação e a educação dos filhos. Os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos próprios pais. A mentalidade contraceptiva entrou dentro da igreja. Olhamos de um lado e para o outro e não vemos mais a fibra e a conduta destes homens. Porque a questão é a seguinte: Deus é irresponsável, porque o dom de gerar vidas vem dele. Quantas mulheres, quantos casais anseiam em ter filhos e não conseguem? Então existe um querer divino, um destino, uma promessa, uma profecia, acompanhada com a vinda de cada criança. Meu irmão, minha irmã, se você ficou até o fim deste vídeo, que com certeza te contrapôs, te confrontou, permita que a verdade te vença. As Sagradas Escrituras diz: o justo viverá pela fé. E o ditado popular antigo nos recorda: quando Deus envia uma boca, Ele já envia um prato, Ele já envia comida, porque Ele é um Deus cuidadoso e zeloso. Não tenhamos medo de viver a proposta do crucificado, aquele que disse: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Ele convida os casais a se abrirem ao seu querer e contemplarem o fruto da sua providência. E que a Imaculada, Mãe do Puro Amor, aquela que foi a primeira que deixou os seus sonhos humanos para fazer a vontade do Pai, a primeira que se abriu à vida, a primeira que teve a ousadia dos sonhos de Deus, ela nos guie nessa jornada. Deus abençoe. Salve Maria Santíssima.